Pessoal, então, boa tarde novamente. A gente vai dar início agora ao debate, né, dos 4 curtas londrinenses que foram exibidos nesse sábado aqui, 8 de fevereiro, aqui no Espaço Vila Rica, na sessão Quinópolis. Começando, então, com Marmita, do Guilherme Peraro, né, uma história que eu já conhecia já lá desde o começo, né, Peraro? Mais de 10 anos e tal. O que eu fiquei pensando agora, revendo o filme pela terceira, quarta vez, Peraro, como que você pensou a abordagem do personagem do Lourenço e do Manchinha, pensando que são personagens que estão numa situação dramática meio limite ali e tal, né? Mas o que eu achei legal é que você consegue humanizá-los, assim, né? Não tenta culpabilizar o Manchinha ou também tornar as atitudes do Lourenço maniqueístas. Então, acho que talvez fosse um dos grandes riscos do filme, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da construção do roteiro nesse sentido, né? E você fez um filme com personagens meio que reais, que não eram atores profissionais, né? Então, também falar do trabalho dos atores também. Acho que o Lourenço pode me ajudar nessa, Lourenço. Não, essa era a dúvida, né? Eu acho assim, quando a gente tinha essa história real do que aconteceu, né? O Lourenço pode até me ajudar nessa construção dessa história real, essa lembrança da história real, porque era o seguinte, bom, eu venho da construção civil, né? Sou engenheiro civil, a gente trabalhava numa consultora, e essa obra que a gente estava trabalhando, Lourenço, era uma obra da prefeitura, e foi no Parque Maracanã que aconteceu, que é o Parque Maracanã, está perto do João Turquino, quase divisa com Cambé. E ali, realmente, a polícia não entrava nessa época. Acho que era 2009, né, Lourenço? 2010, por aí. A polícia não entrava lá. Eu lembro até quando a gente começou essa obra, falou assim, que a polícia não entra e tal. E era um início de obra, e primeiro foi o Lourenço e o Cícero, que são os dois personagens, né, que até, no caso, o Cícero foi interpretado por uma pessoa mais nova, mas também era uma pessoa mais velha que estava trabalhando, né, o Cícero. E deu uma semana eles me ligaram, eu falei, Guilherme, não dá para ficar aqui não. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque estão roubando e tem um garoto aqui com uma arma e está roubando nossa marmita. E eu falei, vamos atrás de alguém para tentar. Falei que a prefeitura nada. Falou, não dá para fazer porque a polícia não entra, não sei o quê. No fim, nós, né, tivemos que ir lá falar com o tráfico local. E aí o tráfico local juntou lá a molecadinha, eu lembro, juntaram, era uma quadra esportiva do lado da obra, juntou eles e foi meio Cidade de Deus, né? Quem mexer aqui vai levar um tiro na mão, não sei o quê, e depois a molecada nunca mais roubou. Mas eles ficavam lá, né? Eles ficavam brincando, então tinha essas questões assim, essa coisa lúdica infantil, porque eram crianças de 8 anos, brincando na obra. Eu lembro que lá eles ficavam com um carrinho de mão, uns sentaram no carrinho de mão, né, seu Lourenço, jogando areia no outro, e eles perdidos ali no meio tentando fazer a obra, né? Então, quando foi fazer a adaptação, minha dúvida era assim, justamente o que você colocou, como humanizar essa criança, como tentar detalhar um pouco mais do que essa criança, a relação dele com esses dois da obra. Então, dentro disso, eu tentei jogar dentro dessa coisa lúdica, deles brincando, uma afeição com o personagem do Lourenço. Porque o Lourenço, ele sempre me passou, já falei isso para ele, sempre me passou um olhar de bondade, de fraternidade. Eu acho que, né, dentro da obra também ele tem um pouco disso. As pessoas olham ele como aquele paizão da obra, aquela pessoa que eles podem recorrer. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falei para ele. Né? E ele me passava isso. Então eu tinha uma dúvida muito grande, ao adaptar a história, de que ator escolher. Porque eu tinha ele na cabeça. Né? Sempre que eu tentava escrever história, ele vinha na cabeça. Até que ele falou, não, eu topo fazer. Aí a história cresceu. E outra coisa que também que aí acho que ajudou a juntar um pouco essa coisa dele, construindo com a criança, foi a questão da escola. Né? Porque quando ele me falou que ele tinha feito o EJA, nessa época, né, acho que logo depois você falou, eu estou terminando o EJA, né, foi quando você topou fazer o filme, aí me deu um estalo. Eu falei, acho que dá para juntar isso, juntando essa questão da escola, com criança, lugar de criança na escola, não podia estar aqui na rua, né? E aí eu comecei a fazer esse paralelo dele, uma figura paterna, essa criança tem pai nem mãe, essas crianças na rua brincando, uma coisa lúdica de brincadeira entre eles, e a questão do tráfico. Né? Então, aí a gente junta esses três. O EJA também é do mundo real, então também. O EJA vem do mundo do Lourenço também. Né? Ele vem do... Né, o Lourenço falou, não, eu fazia EJA à noite. E a gente sente que como se ele talvez não tivesse filho na ficção, né? E se espelhasse um pouco no Manchinha como criança, né? Pelo menos eu senti isso, né? Eu acho que tem um pouco disso, dessa questão até de paternidade, assim, né? Dessa coisa do Lourenço. O espectador vê no Lourenço, lógico que está em aberto, mas o que ele vendo nessa criança? Ele está vendo essa criança como um neto dele, ou como um filho dele, um filho que ele não teve, ou um filho que ele perdeu,
né, deixar essa coisa em branco para o público também preencher essa lacuna que está aberta, né? Então, eu acho que isso ajuda uma conexão do personagem dele com a criança, né? Como que ele está olhando para essa criança. E aí, dentro da montagem do filme também, era sempre quando entra a música, o filme é bem silencioso, mas sempre quando entra a música, que dá uma virada, assim, um pouco da realidade, é a visão dele. Então, quando também a criança tira a arma, não é uma arma de verdade, é uma arma de brinquedo. Ele não está vendo ele não quer ver aquela criança com uma arma de verdade. Então ele vê a criança saltando ele com uma arma de brinquedo, né? Aquelas visões finais também que ele tem com a música, né? É um pouco desse confronto, né? Quando um personagem olha para a câmera direto, meio que tem uma troca com o espectador, né? Tipo, e aí, o que você vai fazer agora também, né? Nós estamos aqui, vocês aí, o que vocês vão fazer, né? Então tem um pouco de uma troca também, né? Entre o espectador e esses personagens olhando para a câmera, né? E aí eu queria guardar também o olhar final do Lourenço, né? Jogando também para, né, o espectador também toda aquela história que passou, né? Então, sim, não, acho que passa bastante para o público, né? Em Tiradentes foi uma recepção muito boa, né? E deu para sentir também hoje. Bom, agora avançando para o segundo curta, o Dodói, né? A Raquel tinha feito 2 animações antes, né? Mas essa, né, Raquel, acho que tinha uma dificuldade na questão do universo que você estava tratando, que são, né, os leucócitos e tudo que está dentro do organismo do ser humano, né? E é uma ideia muito legal, mas eu fico imaginando assim, como é que você e a Marília, né, trabalharam a questão do roteiro, pensando que é um filme voltado para crianças, né, a partir dos seus 6 anos, né, talvez, assim, mas são nomes muito difíceis ali, talvez elas não tenham aprendido, e também tem todo um dinamismo, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa construção, sabendo da dificuldade, né, que são nomes ali muito complexos para crianças novinhas, né? Na verdade, como eu disse na apresentação, né, a ideia não era ser um curta pedagógico necessariamente, trazer esse despertar de interesse, assim. Eu confesso que a biologia também não é o meu forte. Ainda bem que eu tive a Marília para ajudar a criar esse universo, né, o roteiro, os personagens e tal. Mas eu acho que a gente vai mais para essa brincadeira de trazer para como seria no mundo real, assim. Então a gente tem as plaquetas como os bombeiros e faz um pouco de referência também ao universo das crianças, né? Então tem aquela coisa de game, Power Ranger. Então, que é meio que para eles entenderem talvez mais um pouco de uma função do que está acontecendo ali no corpo. Então, teve o ferimento, vazou, saiu o sangue, que foi como se fosse um vazamento ali no corpo, né? Então, eles estão indo ali tentar estancar aquele vazamento. Então, eu acho que o nosso interesse era mais que eles entendessem a função do que cada integrante ali daquele organismo está fazendo para poder solucionar o problema. E trazer isso meio que essa brincadeira do mundo real, né? Trazer como se fosse o mundo dos humanos ali, qual que seria a função de cada um dentro daquilo. Acho que é mais isso, e tentar fazer um pouco dessas brincadeiras assim também. Não sei se eu respondi. Não, sim. E eu acho que outra dificuldade é um roteiro narrativo, mas ao mesmo tempo é difícil reconhecer um protagonista, talvez, porque, né, tem um conflito central que está entrando, né? Porque a menina se machucou, mas a gente não tem um personagem igual no Chorumelas, que era o curto anterior, que você acompanha a jornada dele, né? Uma série de situações dramáticas, né? Como que foi para vocês administrar isso, tendo, sei lá, vários personagens importantes, né? Uhum. Eu acho que a gente pensou mais mesmo nesse processo como um todo, né? Nesse processo de curar a ferida, até a etapa da cicatrização e tal. Mas o que a gente teria, o que seria meio que o nosso norte de toda a situação que está acontecendo, seria o nervinho. Porque ele é o que vai avisar que teve o alerta, é ao mesmo tempo o Juninho, que é quem vai ocasionando, né, situações. Mas teve muita pesquisa para fazer esse curto, a gente contou com um consultor pedagógico, um professor de biologia, e a gente viu que não caberia o nervinho em tudo como personagem principal, né? Mas ele acabou sendo o nosso guia, assim, dele estar direcionando, agora mudou o momento. Eu não sei se a Marília tem alguma coisa para complementar nesse sentido. Não? Mas é isso, a gente não lidou, tipo, esse é um personagem, foi mais pelo que o acontecimento do que... Uma narrativa, então, se pautou mais nesse acontecimento, nesse processo, do que pensar nesses personagens em si.
Bom, agora passando para o Vitor Hugo Santos, né, o terceiro curta da tarde. O Rastros de Sangue tinha sido exibido, né, no Sesc no final do ano, e eu participei de um debate lá, né, que a gente comentou o filme por mais de uma hora, tal, então eu já fiz várias perguntas. Mas vou fazer uma pergunta nova aqui agora. Não, pode repetir. Você falou na apresentação que o protagonista é o personagem do Juan, né, o mais novo, né, o Francisco Beraldo, não sei se ele está aqui ainda, que interpretou. E eu queria saber de você, assim, nessa reunião desses três homens ali, diante da violência, né, que está sendo perpetuada pela família e tal, você acha que o Juan, ao final do filme, passa por uma transformação? E se sim, qual é essa transformação? Porque eu acho que aquele plano, que a gente tem um plano médio, mas quase um close, né, nele no final, que ele está pensando algo e tal, é um dos planos mais bonitos do filme e mais enigmáticos, né, do ponto de vista dramático, né? Então eu queria que, para você, que esse plano isso significa, e se ele passa por uma transformação ou não? Boa pergunta, né? Primeiro que eu acho uma delicinha falar no microfone, tá, gente? Então vai ficar fazendo assim. Mas tá ouvindo, né? Nossa, bem melhor agora. Então, no roteiro, o Juan não era o protagonista, né? A gente descobriu o filme na montagem, a Rachel que fez a montagem, então a gente tinha uma versão, aí a gente fez uma segunda, aí a gente falou assim, vamos testar por conta dessa cena, né? Ele estava muito bem, daí a gente falou assim, cara, tudo que vem depois fica muito fraco, porque aqui o garoto deu tudo. Aí a gente falei pra Rachel, falei assim, vamos tentar que essa cena é a última e vamos ver o que acontece antes. E, enfim, pensando numa jornada de transformação, eu não sei, eu não acho que seja isso. Eu acho... Deixa eu só pensar enquanto arco de transformação, tá? Eu acho que não, porque eu não acho que ele se transforma. Eu acho que ele fez uma ação ali, que foi o ato da violência. Eu acho que ele só toma, né, porque aconteceu o ato, e aí chega o avô, chega o pai, e fica toda aquela situação ali, em que os dois homens mais velhos estão brigando para ver, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, mas ninguém está ouvindo o Juan. Eu acho que quando o Juan está sozinho, com o corpo, tipo a coisa baixa, é o momento em que ele enxerga o que ele fez, assim. Eu acho que é uma tomada de consciência, mas não necessariamente um arrependimento, assim, sabe? Pensando num arco de transformação, eu acho que não seria, então. E eu meio que já respondi a pergunta, né? A leitura que eu fiz enquanto espectador, agora revendo o filme, é como se ele estivesse pensando assim, não quero ser como meu pai. Mas talvez nem como meu avô, né? Mas no fundo ele é. Ah, tá. Só talvez reconhecendo um desejo de não repetir Sim. os erros do pai, talvez. Ou do avô, na verdade. O avô parece ser mais violento, né? O militar. Eu acho que existe uma coisa que eu sempre trabalhei muito assim, que é a idealização da violência, porque quando eu escrevi o Rastros de Sangue, a gente estava muito em 2019, que tinha, enfim, a discussão da legalização das armas, tinha a questão do ideal de família e tal, e eu lembro que uma vez eu estava na UEL e passou, tipo, dois jovens, eu já era um pouquinho mais velho, né, estava quase me formando, e daí tu falou assim, cara, eu queria comprar uma arma e tal, porque eu vou lá na chácara do meu avô, e eu vou ficar atirando nos pássaros, umas corujas que tem lá e tal. E eu acho que tinha muito essa idealização da violência. Tanto que no começo o Juan fala, tipo, sabe, é quase como se ele fosse descolado porque ele cometeu uma violência. Tipo, agora você se importa, sabe, uma coisa meio assim. E eu acho que na hora que ele vê o corpo realmente assim, tipo, sabe, eu acho que é realmente encarar o que de fato você fez, sabe, fora do ideal e... Porque assim, matou, tampou, beleza, mas agora veja o que você realmente causou. Eu acho que vai para um... Não sei, é que eu esqueci a pergunta, tá? Daí eu não sei como finalizar a frase. A pergunta é se o protagonista mudou após a segunda pergunta. Ah, a segunda? Eu falei que eu senti que ele realmente está sentindo uma culpa ali. Sim. E não quer ser igual ao pai, eu Sim. acho. Né? Mas é uma leitura livre, né? Sim, eu acho que ele sente o impacto, assim, mas é que culpa é uma coisa muito complexa, né? Falando de violência, porque eu penso muito no universo masculino, né? Até onde os homens realmente se sentem culpados por serem agressivos e violentos em certo nível, sabe? Porque né, o que eu pensei muito assim era, acima de tudo é um filme sobre família, né? Então a gente tem esses três homens de uma mesma família. E é pensar justamente essa violência dentro do universo familiar. E eu não sei se essa culpa existe, assim, sei lá. É que eu particularmente não gosto muito dessas coisas. É que eu acho meio moralista, sabe? Tipo assim, matei agora, me senti culpado, sou um homem renovado. Não sei. Eu acho que ele só viu e ele sentiu que, tipo, caralho, eu fiz isso, matei essa pessoa. Mas não sei. Eu não acho que teve um arco de transformação. Eu acho que é mais um reconhecimento de enxergar o problema.
E também tem um paralelo com a situação do pai e filho, né? Que não é muito claro ali, né? Sim, Parece que a montagem parece que anda meio, né? Dessa questão da paternidade do pai, que algo aconteceu entre pai e filho ali, né? Sim. Eu queria trabalhar essas distâncias, né? Porque sempre que eu vejo muito assim, os garotos falando sobre a relação com os pais, eu moro mais com minha mãe, né? Que estava inclusive na sessão. E parece que não existe muito diálogo da figura paterna com os filhos. Parece que sempre é mais a mãe. Então eu queria trabalhar muito esse distanciamento, assim, tipo, somos pais, somos filho, mas existe uma distância e a gente só fala o necessário, sabe? A gente só fala... E eu meio que repetir isso com os dois. Só que eu sinto que o Oliver, que é o pai do Juan, né, que é o policial, ele meio que levou esse com a vida. E eu acho que o Juan, ele tá sentindo meio que essa distância em algum nível, assim, sabe? Não sei. Eu sinto que existe ali um desejo, assim, talvez de uma aproximação do pai, não sei, eu acho que o avô meio que ocupou esse lugar, e até onde o avô realmente é uma boa figura para esse garoto, né? Sim. Porque eu sempre pensei muito nisso, né? Isso é uma coisa muito errada. Mas, sei lá, eu acho que como um homem mais velho, que já tem toda essa questão, ele não é um personagem para passar por uma transformação. Eu acho que o Oliver teria que fazer um movimento, mas o Oliver é muito reduzido ao pai, assim, sabe? Eu acho que daí o Juan acaba sentindo muito o fantasma do avô, assim, em cima dele. Eu acho que é meio que por aí. Respondi? Mais ou menos, mais ou menos. Daqui a pouco a gente retoma. Pois é. Partindo agora para o curta do Diogo, né? Diogo, você comentou na apresentação que é inspirado um pouco naqueles relatos do Marinósio, né, no livro, né, que foi publicado. Hoje foi legal que foram 4 curtas, dá pra gente dizer que são narrativos, assim, né? Sim. Mas o seu tem uma coisa muito massa também de misturar gêneros, assim, que foi as coisas que me fez gostar do filme, de misturar uma coisa meio policial com certo humor também. Uhum. E é uma coisa que a gente fez em alguns filmes recentes, Londrina, teve, acho que o Violeiro de Lerroville do Fofão, 2013, que trazia um pouco desse ar rural e tal. Até o primeiro longa feito em Londrina, Legal Paco, dos anos 80, tinha também esse contexto rural, infelizmente o filme foi perdido e tal. Mas o seu retoma isso, né? Então, eu vou falar para você falar um pouco desse processo. Você desde o começo pensou em ser mezzo-mezzo, metade, um pouco comédia, um pouco policial, né, tal? Como foi isso? Assim, a ideia sempre foi fazer um filme despretensioso. Acho que essa é a palavra, assim, no sentido despretensioso, como não queria tipo, dar grandes lições, sabe? Nesse sentido, tá? E assim, porque assim, o Felipe Melhado, ele fez a biografia do Marinósio e eu li, né, como trabalho de mestrado dele. E, cara, é engraçado, sabe? E, tipo, eu tava até falando com o Caio aqui antes. Fora os textos do combate mesmo, do jornal, é tudo um pouco engraçado. Tá falando de coisas reais, tá falando de tortura, tá falando de violência policial, tá falando de cadeia, mas ao mesmo tempo é engraçado. Então sempre teve esse tom, tá? E beleza. E esse filme ele tem 2 partes, né? Assim, eu escrevi um roteiro lá em 2014 e esse roteiro meio que ficou lá na gaveta. E em 2017 aconteceu isso. Roubaram um trator do sítio do meu pai, tá ligado? E eu que fui lá resolver, meu pai estava viajando e tal. E foi isso, então eu adentrei assim, esse universo da polícia de Rolândia, sabe? E, mano, era engraçado, sabe? Tipo, era pataquada atrás de pataquada, sabe? Tipo, pô, quem que rouba um trator, né? A gente até achou o trator em 2 dias, né? Porque todo mundo conhecia o trator do meu pai, tá ligado? Então, eu queria tratar esse... tá, beleza, só voltando. Então eu peguei essa história e incluí naquele roteiro que era... Então dei uma repaginada no roteiro e tal. E sempre teve esse tom, sim, de ser engraçado. E como eu também falei na apresentação, uma tiração de sarro um pouquinho dessa história oficial de Londrina, de muito do self-made man, né, da coisa muito imponente. Então, que por trás tem essas coisas meio toscas, vamos dizer assim. E assim, eu curto muito essa parte assim, mais tosca, sabe? Não sei se é a palavra correta, mas é por aí. Meio farsesca, assim? Essa coisa chega até a ser assim, ingênua, sabe? Tipo, que eu vivi muito nesse período aí que eu estava lá indo atrás do trator, realmente, sabe?
E tipo... mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi também. Sim, sim. E daí nos créditos aparece que o roteiro é seu e do Michael Neri, né? Mas os diálogos eu achei curioso que você acreditou também os atores, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão da criação dos diálogos. É bem massa que isso foi um processo que aconteceu. Quando a gente fez o roteiro lá, os diálogos, tudo bonitinho e tal, só que eu queria testar um novo processo, assim, porque diálogo é uma coisa difícil de escrever, né? Então eu quis testar um novo processo. Daí eu e o Michael, que é o co-roteirista do filme, a gente escolhemos os atores e tal, e a gente fez várias sessões de improvisação lá no nosso espaço, com os atores. Assim, a gente só dava as intenções, né? Tipo, vocês estão jogando sinuca, sei lá. E eles iam improvisando, e a gente filmou tudo isso, e depois a gente recolheu assistiu tudo e remontou os diálogos em cima dessas improvisações. E é por isso que os créditos estão com todo mundo, porque todo mundo participou desse processo. E é um processo que, para mim, foi muito importante e muito massa, assim, e também, para mim, achei mais fácil, sabe? Tipo, tem até aquela piadinha do japonês lá no começo do filme, que quem trouxe essa piada foi o Luiz Cláudio, sabe? Tipo, vão surgindo coisas, né? E aí a gente foi mudando e adaptando o roteiro em cima desse trabalho que a gente fez com eles. Legal. Bom, eu queria abrir para vocês, então, quem quiser ter perguntas, tal, né? Não se sintam tímidos, tá? Para fazer a pergunta. Ajuda nós aí. No vídeo vai aparecer mais a voz do que o rosto também. Mas se vocês não tiverem perguntas, eu posso continuar com as perguntas aqui. Alguém quer fazer uma pergunta, tal? Todo mundo tímido. Posso fazer uma pergunta? Vocês também podem se perguntar entre vocês, porque eu acho que alguns não tinham visto os filmes dos outros, né? A Rachel, eu acho que não tinha visto o Marmita, né? Não sei se tinha visto o Roubo do Trator, né? Bom, então vou fazer uma pergunta para o Peraro aqui inicialmente. Peraro, tem uma situação delicada quando a gente trabalha com pessoas que estão atuando e não são atores profissionais, né? Até que ponto você vai ali na questão psicológica e tal? A gente viu o caso de Cidade de Deus, teve uma polêmica da cena com as crianças ali, que estava usando arma e tal, uma cena muito forte. Como é que foi o seu trabalho ali com o Gigante, com o ator que faz o Manchinha, né? Porque imagino que era a primeira experiência deles, né? E, assim, acho que no Marmita não tem cenas de violência muito duras, igual a Cidade de Deus e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem um contexto social complexo ali, complicado, né? Então, queria que você falasse um pouco disso. Você tinha perguntado também, que eu tinha acabado de esquecer antes, quando você perguntou como foi o trabalho com eles, né? Com os verdade, atores, com os atores, que eu esqueci de acabou não responder. Que acho que está ligado a essa pergunta aí, né? No caso das crianças, o primeiro que a gente tentou, bom, já tinha o Lourenço, né, para trabalhar no filme, mas o Lourenço, como também ele trabalhava, ele ia entrar muito próximo da filmagem, assim. A gente teve algumas conversas, né, Lourenço, sobre como seria, mas também ele viveu a história, e o que eu coloquei para ele foi que eu queria que ele colocasse o que ele viveu ali na hora, né? Também para não trazer algo e não forçasse uma interpretação, né? Porque tem aquela coisa, como não tem um treinamento de ator, né, Lourenço? A dificuldade era ser como lidar com a situação ali, ou tentar ser alguém, né, que ele não é. Eu acho que aí poderia até ficar ruim no filme. A gente tentou gravar algumas coisas lá e falou, não, vamos tentar uma coisa mais naturalista. Tinha um diálogo, então, no roteiro, tá? O que ele diz lá tá no roteiro, né? Não é uma criação do Lourenço nisso. E isso que foi legal dele também, porque conseguiu decorar todas as falas, né? E tinha cenas que eu lembro que eu tinha pensado quando eu escrevi o roteiro, que era um plano de sequências. Aquele início que eles estão conversando na obra é um plano de sequência, que não dava, era muito longo, né? E era muito texto, inclusive para o Silas, que aí é o outro que fez o papel do Cícero, que é o MC. Ele já vem numa pegada, que a gente descobriu linha cis, ele vem numa pegada ele é cantor, né, MC, e vem numa pegada de rap. Tanto que a atuada dele, já no começo do filme, é metralhando o seu Lourenço com um monte de palavras, contando aquele monte de história, que está no roteiro também, que a ideia com ele era falar assim, Silas, você pode modificar do jeito que você quiser também, eu acho que assim, é uma história que está aqui, que eu coloquei no roteiro, mas você pode trazer coisas tuas. Ele gostou, ele leu e falou assim, cara, bacana, me lembra não sei o que aconteceu uma vez também, eu vou manter isso aí. Ele manteve, e a atuada que ele deu, acho que assim, o ritmo que ele dá, que é meio
de funk, né? Ele já vem com um gingado, assim, eu gostei disso. Eu acho que ele dá um ritmo e também traz deixa sendo um pouco fora pro Lourenço, assim. Acho que os dois ficam deslocados, assim, e eu gosto disso. Eu acho que cria um deslocamento entre aquela velocidade 300 por hora do Silas e o Lourenço já meio impaciente com ele. Que eu via muito isso na obra também, né? Às vezes os caras mais novos lá tentando só enrolar o trabalho e eles lá se lascando, tentando levar a obra para frente, né? Então era uma dinâmica que eu gostava. E aí, dentro da conversa do Silas com o Lourenço, a gente chegou nesse ponto, né? E não teve muito ensaio entre os dois também, porque os dois trabalhavam. Então não tinha tempo de ensaio. E eles eram de duas cidades diferentes, o Lourenço aqui e o Silas em Assis. Então a gente acabou se encontrando um dia antes, né, quando você conheceu o Silas, e aí imediatamente, eu acho que já rolou ali uma química entre os dois, né? Vocês conversaram muito, né? Trocaram muito tempo entre eles e funcionou. Já o caso do Cauã, que é o garoto, uma das questões que a gente tinha colocado dentro do PROAC, que é o edital lá de São Paulo, era uma contrapartida em oferecer uma oficina para a população em geral. E essa oficina a gente acabou oferecendo para crianças interpretação para cinema, né? Então o Bage, que até estava aqui agora, não sei se ele já foi embora, mas o Bage ele tem uma turma de teatro para criança, e fora crianças que ele conhece também escola. E aí a gente teve 2 dias lá de oficinas com essas crianças. Ele trouxe um monte de criança. A gente também, eu fui em algumas escolas para falar dessa oficina lá em Assis, e algumas toparam vir. E o Cauã, ele veio através da Fernanda Scuderer, que é a produtora, que tinha trabalhado com ele num filme anterior, que é aquele Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo, do Guilherme Xavier. Não é a estreia do Cauã, então? Não, ele tinha feito uma ponta, porque o Cauã, não sei, a história do robô você conhece. A história do robô é um garoto que perde ele tem uma égua, a égua foge, e aí o pessoal do tráfico local lá de Assis ajuda também ele a buscar essa égua que está perdida no meio da cidade. O Cauã fazia o personagem do final que estava em cima de uma égua, assim, um menininho, né? Então ele já tinha tido, não tinha fala tal, mas ele já tinha trabalhado em cinema, né, na época, né? E aí ele veio. E a gente fez ali uma dinâmica com eles. Eu levei textos, igual a gente normalmente faz, né? Eu levei textos. E tinha um texto que eu gostava muito, que é de um curta-metragem, é um curta-metragem canadense, que chama FOV, que é Fera. Não sei se eu te mostrei esse filme. Esse é um filme que rodou aí, vários festivais, e tinha uma dinâmica entre 2 crianças. Eu gostava muito dessa dinâmica, eu achei que funcionaria para essa coisa lúdica que eu queria contar das crianças. E aí eu peguei o diálogo desse roteiro e levei nessa oficina. E coloquei para os meninos, para alguns meninos, né, que estavam lá, que eu via que tinham potencial para ser o personagem. E aí eu trabalhei com eles esse texto durante 2 dias, gravando, e aí o Cauã apareceu, assim. Ele apareceu bem, ele também conseguiu fazer todas as falas, ele vinha com variações, inclusive, que eu achava muito interessante. E eu falei, cara, eu fiz o convite para ele topou, né. Só aí a questão de você, que é outra pergunta, né, já emendando a resposta, de trabalhar com crianças nessa situação de violência, é o que eu deparei com a vida do Cauã. O Cauã ele tem uma vida complexa, porque a avó que cuida dele, o pai e a mãe na época estavam presos por tráfico de drogas. Então ele já vem de um contexto que aí ele me contou também, né, eu nem sabia quando a gente fez o casting com ele, a gente não sabia disso, fomos saber durante as filmagens. Que aí tinha que pegar a autorização, né, com o responsável e tal, e a gente caiu com a avó dele, e a avó dele contou a história. Então os pais estavam presos, e ele é uma coisa que ele já estava ligado quanto a isso, né? A questão de tráfico de drogas é o dia a dia dele, né? Tinha amigo que já estava preso, não sei o quê, ele já conhecia um monte de gente. Então, quanto a isso, eu não via que ele não estava muito preocupado, né? Ele tinha, inclusive, situações que ele contava para a gente que eu falei, gente, eu nunca vivi isso, e você na época estava com 12 anos, o Cauã, 13, 12 anos, e ele viveu coisas que eu nunca tinha visto, assim, né? Então não sei ali. Para mim me chocou mais do que provavelmente do que para ele ali. Mas a questão da arma no roteiro a gente sempre ficou com essa dúvida da arma real ou não. O que a gente ia mostrar? Porque na história real era uma arma de verdade. É até uma provocação da Fernanda, né, que é a produtora, falou, cara, mas vamos mostrar uma arma mesmo, de novo, que é aquela coisa da Cidade de Deus e tal. E aí pensando nessa provocação ficou na cabeça, falou assim, cara, não precisa, vamos colocar então uma arma de brinquedo. Por que não uma arma de brinquedo? Que aí já entraria naquela visão, que aí dentro da montagem do filme, que caberia, que era a visão do Lourenço. Como essa pessoa que se recusa a ver essa realidade das crianças, né? Então ele meio que fantasia
E foi muito melhor pro filme, né? Porque a Eu gente acho que ganhou muito mais. tá cansado de ver filmes com criança com arma e tal. Tirou E- um naturalismo, né? E acho que entrou num mundo mais fantástico e tal, né? Tem cenas que entram uma coisa mais fantástica. E acho que uma das coisas assim mais mágicas do filme é captar um pouco do Lourenço, do que ele é mesmo, sim, e do Cauã também, né? Porque a gente sente que o Cauã tem uma certa doçura ainda, parece, né? Que não tá totalmente Não tá, no crime, não tá né? perdido ainda. Ele Aquele- tem um olhar doce ainda, né? Aquele diálogo dele com o Lourenço, né, Lourenço? Quando ele fala da assim, sua marmita é boa, né? O rango seu é bom e tal. Eu achei essa cena foi muito importante pra ela é gente, bem quanto bonita. público, também criar empatia com o Exatamente, Manchinha, o Cauã né? também. Né? E a questão do roubo também, quando ele começa a roubar, é uma coisa que a gente... Não é só pela violência lá da criança que está vendo aquilo, mas também tem uma coisa da criança mesmo, da criança em tom de brincadeira. É uma criança que tem uma arma, né? E ele vai roubar a marmita deles até como uma tiração de sarro mesmo, como criança faz entre eles ali, né? Então quase que entra numa brincadeira, porque não é um ser formado ainda, né? Está em formação, né? Só que dentro do contexto de violência, né? Porque até então ele estava brincando lá com eles, né? Pegava um pouco de comida ali, mas quando ele quer se impor como criança até, né? Como uma brincadeira de criança, agora eu quero ser o chefe. Aí ele joga para os dois e pega a marmita dos dois e começa a roubar os dois, né? Porque eu sentia muito isso na história real, né? Que tinha essa coisa da criança, coisa lúdica. Eles brincavam na obra, sempre brincavam, né? Eu achava estranho isso, né? As crianças que roubavam, mas estavam lá ainda, né? E brincando com ele. Você quer falar alguma coisa disso, Lourenço? Sobre essa tua... Eu levo o microfone aí pro senhor. Aí. O senhor quer vir aqui também, ó? O senhor vai Leva ser ele pra ele, vai lá, registrado fica nas com você. câmeras aqui, ó. Imperador, traz ele mais aqui, ó. Vem aqui. As câmeras estão ali, ó. Senta lá. Vai abandonar a engenharia agora, só atuar? Não. Vai abandonar a construção agora, só trabalhar como ator? Agora eu estou aposentado, né? Agora. Então, o que o Guilherme está falando aí, a gente já passou por isso, né? Na obra. Então, esses meninos aí que a gente está falando, eles chegavam na obra, eles não respeitavam a gente. Eles chegavam bem na hora do almoço e a história que está no filme foi o que eles falavam para a gente, né? Ô tiozão, maneira essa comida aí, ó, nós tem que comer, passa comida para nós comer, né? E aí o Cirso, que era o outro amigo da gente, moleque, pega essa comida aí, come aí e não enche o saco mais. Era assim, a vida deles era essa daí, né? Então, a gente passou por isso. Aí outras vezes na obra também, os caras passavam dando tiro, um correndo atrás do outro. Tiro mesmo, de verdade. Aconteceu muitas vezes isso aí. E lá era problema lá no Maracanã antigamente. Hoje não, né? Hoje tá bom, né? Mas era assim. E como é que foi a experiência sua de se ver na telona do cinema, assim, sua primeira atuação? Para mim que nunca atuei nesse ramo aí, foi uma experiência boa até. Para mim que nunca imaginava que passava por isso, né? Para mim foi bem legal. Aposentou, mas agora talvez trabalhe mais, então. É. E é assim. Eu acho que a tua experiência lá em Assis também, eu acho que, fora o fato que você ficou junto com o Giovanni Nori, né, 3 dias, né, na mesma casa, né? Sim, ele tá ali, ó. Aí lá. Os dois de Londrina no mesmo lugar, né? Mas acho que, pelo menos vendo de fora, vocês três, né, vocês tiveram uma boa relação entre os 3 atores ali, né? Eu acho que você tinha uma relação com o Cauã, até um pouco de pai também ali, né, de um avô, né, mais velho, e o Silas como irmão do Cauã, né? Porque foram 3, 4 dias que a gente ficou junto e vi que vocês criaram ali uma ligação. E isso para mim foi muito interessante de ver e depois poder usar no filme também, porque a gente não tinha muito tempo para poder ensaiar, né? No filme era um atrás do outro, você lembra, né, Lourenço? Então, todo eu acho que essa ligação que vocês criaram entre vocês foi meio imediata, né? Que a gente chegou, vocês se conheceram e já começamos a filmar. Né? Então, eu não sei se quiser contar um pouquinho também como foi essa relação, por exemplo, com o Silas também,
né? Porque o personagem do Cícero, né, e o nome é até real, que é o Cícero Bezerra da Silva. E eu tirava sarro dele, né? Falando, você é parente do Bezerra da Silva, né? Tanto que ele está no roteiro, né? Não, a vida imita a arte ali nesse caso, né? Porque é isso, né? A vida é real ali, né? O nome do cara era Cícero Bezerra da Silva. E eu achava muito interessante que a gente colocar isso aí. E o Cícero tem um pouco da tua pegada também, eu acho, assim. Ele é um cara mais velho também, né? Quando vocês estavam juntos naquela obra também, né? Mas acho que é isso, cara, também, né? Dá para avançar ali. Bom, então é isso, Lourenço. Obrigado, viu? Né? E De nada. próximo filme vamos chamar o senhor também. Isso, a gente está aí. Vamos tentar, né? Obrigadão. Então vou continuar com as perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta para os curtas? Tal? Eu continuo, né? Vou continuar com a Raquel. Né? Raquel, então o trabalho de animação, a gente sabe que tem um processo, né, diferente da construção do roteiro, né? Que é muito visual, né? Queria que você falasse um pouco também da criação desse universo visual, com a Marília, né? Que foi diretora de arte também, né? Acho que da animação, e queria sempre os personagens que vocês fazem juntos, tal, que é um trabalho às vezes mais importante até do que a escrita, né? Do caso da animação, né? Eu vou só fazer um adendo antes dessa resposta, Tá. falando que no Dodói a Marília ela criou os personagens, né, fez o concept art, exceto um. Tem um personagem que aparece nos créditos, que é aquele vírus no final, que quem fez o desenho de concept art foi o Gabriel. Olha só, já trabalhando. Aí ele fez o desenhozinho do vírus e a Marília foi lá e ilustrou o vírusinho do final. É só esse adendo. Sim, sim. Que na hora de agradecer a equipe, eu esqueci de agradecer o Gabriel, que já está no segundo curta com a gente, né? Sim. Ele tá, não tem problema não. E ele também é o primeiro espectador também, de quando vocês estão bolando as histórias? Ele é a nossa cobaia. É. Então a gente pensa, será que aqui funciona melhor esse ou esse? Aí, Gabi, o que você acha? Uhum. O Dodói foi até interessante, que quando a Marília estava ilustrando o Nervinho, as expressões, assim, tinha uma expressão dele todo berrando, assim, exagerado, que o Gabi só desceu a escada da casa, olhou e começou a rir. O que foi, Gabi, que você está rindo? Esse desenho aí, esse cara tá muito louco, sabe? Uma coisa assim. Então ele já fica um testezinho em casa. Né? Sim. Quer falar do visual, então? Sim, sim. A gente passa por... Acho que são várias etapas quase que de roteiro diferente, uma roteirização de forma diferente, né? Uma delas é o storyboard, depois a gente tem o animatic, então a gente vai passando por várias etapas que é quase como se fosse uma etapa de roteiro, mas que também serve para como um produto técnico nosso. Então, no storyboard a gente vai pegar aquele roteiro e vai fazer só o desenho como se fosse um esboço. E lá a gente já consegue perceber algumas coisas. Tanto na questão do personagem, que a gente dá para ter do desenho, né? Se a gente pode ter ele com uma expressão mais exagerada, menos exagerada, essa interação entre os personagens dentro daquele quadro. Depois a gente pega isso e faz o animatic, que a gente já começa a incluir som e os atores. E o trabalho com o ator é muito importante também para isso, para ajudar a dar essa vida para o personagem, né? Porque a gente chega a ter uma ideia de voz, um jeito de voz, passa umas referências, mas eles que vão dar a questão do, sei lá, respirar, dar risada, essas coisas vêm deles, assim, né? E a gente consegue ter isso no animatic, testar o desenho, o traço, mais ou menos a expressão deles junto com a voz e ver se está casando. Para daí sim ir para essa parte de uma ilustração final e animação. Que eu acho que seria algo que é diferente como o Peraro comentou, né, que tem o tempo de ensaio, de ver essa integração entre o elenco, e na animação a gente acaba não tendo tanto disso, né, porque a gente vai mais para a voz. Tem, lógico, o ensaio entre os atores, mas não é a mesma coisa. O gestual a gente tem que criar ali nos desenhos e tal. No roteiro dá para pressupor algumas coisas, mas ele acaba tendo essa vida ao longo desses processos, né? Só que, ao mesmo tempo, não é uma coisa que dá para você captar ali na hora, porque você vai estar ilustrando e animando. Então, você chega na hora de animar e precisa ter alguma coisa, você tem que voltar lá para a ilustração fazer, sei lá, a mão de determinada forma, ou tal coisa de determinada forma. Então, é um processo que vai e vem, por isso que a gente tenta ter essa base mais sólida no storyboard e no animatic, que acabam sendo dois processos chaves assim, do processo da animação, né? E acaba sendo, às vezes eu brinco que são tipo 3 etapas de roteiro, para daí a gente sentir como que vai para a animação mesmo.
E aproveitando que você falou dos atores, bom, depois que gravou as vozes, tal, que vocês sentiram a personalidade do personagem, que ganha essa personalidade, chegou a mudar assim, feições de personagens por causa do ator? No caso do Dodói, não. No Prédio do Mundo, foi a primeira animação que eu fiz, a gente teve isso, até porque era a primeira, tal, a gente estava ainda meio que... Porque no Prédio do Mundo a gente fez um processo um pouco diferente, que a gente gravou, teve a pandemia, então afetou toda a cadeia de execução, né, do processo. Então, ao mesmo tempo que estava animando, a gente estava num ensaio ao longo de um ano, mais ou menos, com o elenco, porque a gente começou o ensaio para gravar, veio a pandemia, parou tudo. Não vamos perder, né? Vamos continuar. Então, a gente fazia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma reunião com o pessoal de chamada de vídeo, e eles passavam um vídeo deles, né? Então, depois que a gente passava essas referências de vídeo do elenco para os animadores, a gente conseguia entender alguma coisa que podia incorporar ali do gestual para colocar na animação. Então, a gente teve esse processo no Prédio do Mundo e daí a gente começou a aderir isso para os outros. Então, para o Dodói, a gente já pediu, então, vocês fazem um vídeo, meio corpo assim, tipo, e faz essa atuação para a gente poder dar de indicação para, no animar, já aproveitar isso, né? Para o Dodói acabou não tendo mudança de expressão, até porque a gente apresenta as ilustrações para os atores também, e a gente chega meio que numa voz com eles nos ensaios, e eles já têm esse meio que perfil do personagem, essas ilustrações deles, então eles já fazem meio consciente daquilo. Então a gente vai construindo meio junto, assim. Mas já teve situação de ter que mudar a expressão, eu acho. No Dodói a gente mudou a expressão de alguém? Eu acho que teve um sim, né? Do micróbio e do nervinho, mudou. Teve, porque a chinchila arrasou demais, né? É verdade, teve. Do micróbio teve mudança, essa mudança. então? Teve, porque ela tava no áudio ali. E eu, deu. Mas ele não tá tão impactante, né, o visual quanto a voz. Daí a gente fez, mas foi pequeno ajuste, assim, às vezes um olho, uma boca e tal. Sim. Legal. Agora, avançando no curta do Vitor, né? Vitor, revendo hoje também, eu fiquei pensando que acho que parecido com o Marmita também. Tá assustado? Já calma aí. Parecido com o Marmita, o seu curta mostra uma questão social, só que sem ser, talvez, assim, moralista, no sentido de querer, essa é a solução, gente, né? E de tomar um partido muito explícito. Mas eu sei que tanto você quanto o Operário tem uma posição ética, né, estética em relação a essa trama e tal. Queria saber de você, assim, pensando nesses três personagens, né? No Parmita, eu sinto que, por causa, talvez, do personagem do Lourenço e daquela sequência final que o Operário põe do ponto de vista dele, parece que a gente tem uma ponta de esperança que algo vai mudar, né? Que o Manchinha volta a aparecer até, né? Então, assim, se alguém tem uma pergunta, será que ele morreu? Ou mudou de cidade, sei lá o que, quando ele aparece de novo, parece que ainda tem uma esperança. Agora, no seu, eu senti que não tem muitas esperanças entre aqueles três homens e a violência. Ou não, assim, como é que você vê essa questão? Então, eu acho que no curta não muito, assim, porque quando eu roteirizei, eu estava pensando muito no Oliver, né? E aí eu sempre olhei muito pro Oliver no roteiro, tanto que a Robertinha disse uma coisa bem interessante, que é o olhar de diretor trair o olhar do roteirista, né? O diretor estava vendo uma coisa que o roteirista não estava vendo. E por isso que a gente se fez na montagem, o filme. Eu acho que eu sempre pensei muito assim, tentar entender um pouco mais o Oliver, que era o policial, porque eu vivo na Zona Norte, e aí lá tem um monte de cara que, tipo, eles são tudo careca e tudo mais. E eu falei assim, cara, não é possível que esse pessoal vai todo dia no barbeiro, sabe, cortar o cabelo e tal. Aí eu descobri que um era policial, aí eu descobri que o outro era policial, descobri que eu estava num lugar cheio de policiais. E eles não são pessoas horríveis, assim, sabe? Tipo, eles são pessoas meio sociáveis e fazem piadas e interagem e, tipo, ajudam uns aos, sabe, as pessoas mesmo. E eu fiquei esquisito, porque eu sei que existe um lugar da polícia que é esse lugar agressivo, violento, e que tem um abuso de poder e tal. E eu queria tentar entender um pouco o Oliver, assim, sabe? Tipo, até onde... Porque também tem isso, eles são pessoas muito boas, muito tal, mas você enxerga a questão da polícia ali, sabe? Então, tipo assim, algumas coisas que eles falam, você vê a questão da truculência, que é meio banal, assim, que eles falam. E no Oliver eu queria tentar entender se tinha um lugar que esse homem via
essa violência como sendo um grande problema, que aí seria o filho, né? O filho seria o motivador, tipo, cara, meu filho fez essa violência e, tipo, eu sou um policial e tá tudo bem, mas como que eu lido com isso? Daí, quando passou pro Juan, eu acho que isso fica um pouquinho mais complexo, porque é aquilo, né? Você não passa muito tempo refletindo sobre esse personagem, apesar de eu ter passado um tempo, né, pensando nele. E eu não sei. A princípio, eu sempre pensei que a ideia é, tipo, será que a juventude, sabe essa coisa, os jovens vão mudar o mundo e os jovens têm... E eu não sei se eu sinto isso hoje em dia, sabe? Tipo, principalmente falando sobre garotos, assim, eu acho que a gente tem um desejo dos garotos meio de tentar retornar para uma coisa que eles têm como ideal de masculinidade, de ser um homem, enfim. E aí eu acho que realmente, assim, não sei, eu não enxergo. É que eu sou uma pessoa um pouco pessimista, assim, sabe? Eu acho que quando você é pessimista, você não se desaponta. Então, você sempre espera o pior, se acontecer algo bom é lucro, se acontecer ruim, eu estava certo. Então, eu sempre penso muito nisso, assim. E aí, eu acho que não, eu acho que é isso aí a família. Eu acho que... É. É porque eu também conheço essa história um pouco mais longa, assim, né? E eu acho que em algum lugar teria talvez um desafio do Oliver em relação ao pai, mas eu acho que também teria que ter uma outra violência, talvez, aí, sabe? Tipo, como que você rompe com seu pai? É o silêncio, a exclusão desse homem, mas esse homem é seu pai. E aí, sabe? Não sei, eu fico sempre me questionando muito assim, sabe? E eu acho também, essa é uma questão do porquê que eu não consigo dar uma resposta, né? Eu acho que, como a Roberta fala muito sobre isso de mim, que eu estudei ciências sociais, então, e a gente sempre tenta muito olhar todos os lados, assim. E aí eu sinto que quando eu dou uma resposta, eu falo, eu dou nessa resposta, mas eu não acredito nela, porque eu consigo ver todos os outros lados, falo, porque nas ciências sociais a gente vê que é isso, né? Tipo, o mundo não tem resposta simples e, tipo, o que você faz é uma escolha, mas não necessariamente a escolha é certa, sabe? Não necessariamente é a verdade. E eu acho que é muito isso. Eu queria fazer mais uma provocação mesmo de, tipo, um retrato de uma família e ver essas violências e quais são os últimos níveis dessa violência. Então a gente começa pela violência do Juan, né, que é a violência dele ter matado, e aí a gente vai vendo como que é a relação. Então a gente vê que existe uma violência mais simbólica na família, né? Então uma violência de hierarquia, uma violência de eu falo, você obedece, uma violência de, olha, aconteceu, mas sou eu que vou resolver. Por quê? Porque eu sou a pessoa que tem que resolver, sabe? Porque eu sou o homem, porque eu sou o mais velho. E não sei, eu pensei muito nisso e não, eu não penso numa redenção. Porque eu sou pessimista, né? Então, o microfone? Reiterando isso, que acho que a direção, aí você enquanto diretor, você perdeu pro roteirista. Eu sim. Naquela cena que vocês filmaram atrás, que eu falo pra você que eu também acho que é uma cena muito bonita, em que acho que o ator escolhido, Francisco, ele passa quase pra mim uma vulnerabilidade de um certo desejo de pai, ocupa esse lugar. Sim. Naquela conversa entre os dois. E aí ele vê que o pai meio que não tem jeito pra fazer isso. Uhum. E aí se restabelece aquilo que ele já está acostumado. Sim. Então, ali eu acho que quase que o teu personagem, sabe, por conta da direção e por conta do autor, Sim. quase que ganha, sabe? Vira. O que você está, sei lá, questionando. Quase que ele fala, talvez haja uma possibilidade, sabe, de constituição da família, de uma certa redenção, de uma conexão meio fragilizada, mas está ali. Enquanto imagem. Sim, sim. Né? Ah, que bom, eu acho. Tem momentos de decepção. A Raquel A gente montou o tem filme. né? momentos de decepção do Juan com a figura do pai dele, né? Alguns momentos, assim. Uhum. Acho que é bonito nessa cena em particular, quase que uma possibilidade de que não haja uma decepção e depois vem e ocorre, que já sempre aconteceu. Nossa, isso foi muito agressivo, né? Desculpa. Não, eu acho que é interessante também isso, porque tem muito... Nossa, fugiu. Tá. Mas eu acho que tem muito isso também, do tipo, o Juan entender que, caraca, eu sei que meu pai não vai enfrentar o pai dele, mas e por mim, ele faria isso, sabe? Tipo assim, eu estou nessa situação, e aí, será que meu pai agora vai assumir? Tudo bem, ele não pode fazer por ele, sabe? Tipo assim, ele aceitou que o pai dele é assim, que essa é a relação dele, mas e por mim, que sou o filho dele, sabe? Ele está disposto a tentar romper com alguma coisa aí, e eu acho que é daí que vem essa decepção de tipo, caraca, meu pai é um fraco, assim, sabe? Eu acho que a decepção está reinando o tempo inteiro, Sim. mas eu acho esse momento um momento de decepção porque eu percebo uma expectativa Uhum. de que não haja uma decepção. Sim. Por parte do Juan olhar, assim, tipo, será que agora ele vai
Sim. e não só hierarquias e ser polícia, etc. Entendeu? Eu gosto do momento antes da decepção, acho que sei lá, traz uma coisa humanizada entre eles, sabe? Roberta Takamatsu, pessoal, palmas. Olha só. Pessoa incrível. Mas- porque parece que o An tá pedindo para que o pai dê uma bronca, né? Faça sua autoridade de Sim. pai para ele, né? Como se a ausência do pai é a ausência Sim. dessa autoridade, né? Uhum. Porque o avô parece que exerce uma autoridade, mas o Sim. avô acoberta, né? Sim. O crime. Né? E existe aquela questão. Nossa, eu vou citar essa mulher toda vez agora. Quando o Grota trouxe Laranja Mecânica, ele trouxe uma psicanalista, que ela falou da delinquência. E ela falou muito assim da delinquência ser esse espaço de você ser uma pessoa que você meio que não é vista, assim, sabe? Tipo, porque, por exemplo, no Laranja Mecânica, o Alex, ele não é visto pelos pais dele, sabe? Tipo, os pais nem se importam, nem aí. E aí tem uma questão de um garoto que comete atos e, tipo assim, ninguém tá vendo porque ele não sente que ele se encaixa em nenhum lugar, ele não tem um lugar que é tipo, caraca, essa é minha casa, essa é minha família. Eu acho que o Juan meio que tem isso, tipo, caraca, ele é meu pai, mas, tipo, ter ele e não ter ninguém é a mesma coisa. Então eu estou sozinho, sabe? Estou solto e é isso. Sim, e uma coisa que também se destaca no filme, a gente tinha falado no debate lá em dezembro, eu acho que a construção sonora, né? A gente tem a presença do Nori aqui, que fez o som direto e também a pós de som, né, Nori? Junto com o rádio ali e a música também. Tem o visual também, que eu acho que é legal você comentar, porque é um filme que o conflito não é tão explícito, parece que está sempre meio desviando daquelas frases comuns, assim, de um pai discutindo com o filho e tal, né? Sim. Mas a construção visual, a fotografia do Anderson Craveiro também é uma coisa, tudo mais uma coisa mais escura, a gente vê mais ou menos aqui no ambiente e tal. Daí temos outras pessoas aqui também, a Daira fez a maquiagem, né? Bárbara Figurino, que mais que tá? A Sofia, que fez o cartaz. A Sofia Corno fez o cartaz e tal. Então, assim, queria que você falasse só. Isso está em sintonia com a dramaturgia proposta no roteiro, já, de ser uma coisa mais. Não tão explícita, né? Mais. Sim. Quando a gente escolheu. A gente vai clarear um pouco o filme, tá, gente? Está um pouquinho escuro, a gente vai fazer uma correção de cor aí de novo, para dar uma clareada. Mas eu sempre gostei muito, assim, da ideia do. A gente se inspirou muito no cinema noir, né? A ideia do. A violência se esconde nas sombras, então tem um cinismo, tem um mistério, um suspense, assim. Mas eu acho que a equipe ajudou muito, a Daira foi muito importante, porque a gente tinha aquela questão do Juan, né, aquela mancha no chão, no rosto dele. Porque foi a Daira que fez o sangue também. O sangue e a mancha. Todo o sangue foi a Daira. E eu acho que tudo isso foi ajudando a construir o que eu queria, que era trazer as coisas, mas sem ficar muito explícito, porque eu acho que quando você fica muito explícito, necessariamente você tem que se posicionar, sabe? Tipo assim, o personagem vai chegar aqui e vai começar a ficar extremamente agressivo. Por exemplo, o caso do avô, né? Por exemplo, vamos lá. Uma vez eu conversei com o Grota e ele falou assim, será que, por exemplo, esse policial, ele é agressivo com a esposa? Será que esse policial... Eu acho que quando você faz certas escolhas, você já está dando a sua opinião sobre aquela coisa. Então, eu falei assim, vamos tentar ir, mas, sabe, sem necessariamente ficar indo muito naquele lugar, porque senão eu vou ter que me posicionar. E eu posso cair muito na caricatura e nas minhas certezas, assim, sabe? Tipo, um militar é isso, um policial é isso. E eu sinto que eu ainda estou mais ou menos nesse lugar, mas não tão forte assim, porque eu trouxe questão de uma relação familiar. Então, eu acho que dá uma escondida. Eu acho que sim, todo mundo colaborou muito. O Nori foi incrível, porque, por sinal, tem um narrador que me conhece, não sei de onde, ninguém sabe, falei com a minha mãe. A Sofia fez um cartaz que eu acho que leu muito o filme, assim, a gente conversou muito e nossa, foi incrível a Sofia, assim. Eu falei assim, a primeira reunião com a Sofia foi uma ligação, eu falei assim, Sofia, não vou te direcionar porque eu não sou essa pessoa, então eu vou ficar falando um monte de coisa, talvez seja muita merda, mas tá tudo bem, porque você vai pegar alguma coisa aí. E aí, tipo, no fim da primeira reunião, eu falei assim, nossa, você podia fazer isso. Ela falou assim, Vitor, esse não é seu filme. Eu falei, nossa, você podia fazer isso. Ela falou assim, Vitor, esse não é seu filme. Eu falei assim, ela entendeu qual é o filme, então confio nela. Mas acho que foi isso. E foi um trabalho muito colaborativo, né? Eu acho que são coisas muito importantes. A gente filma em 2 dias, o que é uma loucura, 2 noites, na verdade. E era uma equipe muito jovem, assim, sabe? No geral, e não necessariamente de idade, mas de pessoas que estavam começando no audiovisual. E eu acho que, né, você filma em 2 dias, você tem que ter pessoas que querem muito estar ali, querem muito fazer e querem tentar se entregar. Algumas pessoas entraram muito em cima da hora, tipo a Daira, eu acho que foi tipo 2 semanas antes, assim, que a gente falou com ela. A Bárbara, que fez o figurino, eu falei assim, será que você consegue fazer um figurino policial em 2 semanas, assim? E ela conseguiu um cap também, que foi incrível. Eu acho que é muito importante também valorizar essa galera, assim, jovem, que foi incrível, e valorizar os mais experientes, né? O Nori, a Jaque. O Nori é jovem também, né? Mas, enfim.
É que a armadura já tá velha, brincadeira. Brincadeira, Dori. Pô, foi aniversário do cara ontem, né? Exatamente. 22. Eu tenho 18. Mas é isso, eu acho que... E foi muito importante também, porque durante o processo, como eu não ocupo o lugar de diretor, eu falei muito assim, olha, eu venho do roteiro, é minha primeira vez, então eu não vou direcionar vocês, tipo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu quero saber o que vocês estão entendendo, o que vocês estão sentindo, e principalmente façam perguntas. Eu funciono muito melhor com perguntas do que, né, tomar no nada. E foi incrível, a gente teve a Ig, né, que é a nossa diretora de arte, e a Ig foi a pessoa mais importante assim do processo todo, porque eu conheci a Ig numa oficina de roteiro, estranhamente. Não, eu já conhecia, na verdade, mas eu nunca tinha conversado. E eu ouvi a Ig falando, falei assim, caraca, ela tem uma coisa que é muito dela e é muito precioso assim para um roteirista, sabe? E daí no fim eu descobri que para um diretor também. Porque ela enxerga uns lugares assim muito humano assim, sabe? Tipo, mas o que está acontecendo ali? Mas esse espaço, o que esse espaço significa para esse personagem? E foi incrível, assim, conversar. O Nori também, na primeira reunião, ele já chegou falando umas coisas, falei assim, finalmente ele entendeu, não vou ter que discutir com ninguém. E aí a reunião com o Craveiro, que foi o mais experiente do set, junto com a Jaque, né? O Craveiro, ele resumiu, ele fez uma sinopse, tipo assim, em 10 segundos. Eu falei assim, caraca, meu, faz 5 anos que eu tô nisso, eu não consigo fazer uma sinopse, e você, em 10 segundos. Então, eu acho que a equipe foi muito boa, assim, eu não digo que eu entrei no set confiante, teve a Rachel também, minha assistente de direção, que a Rachel foi minha primeira patroa, né, teoricamente. Foi no Passagem Secreta, minha primeira chefe. E aí agora a gente está junto aí. E eu acho que eu não entrei muito seguro, assim, mas, sei lá, eu sabia que ia acontecer porque o pessoal queria fazer e o pessoal sabia o que estava fazendo de alguma forma, sabe? Então, assim, eu só tinha que, sei lá, respeitar o processo e... Enfim, eu acho que a gente era jovem, mas todo mundo já tinha algum pezinho, ia dar bom. E eu acho que deu bom, assim, sabe? Para a primeira direção, não sei. Estou feliz, até. Legal, então agora a última pergunta para o Diogo. Uma das coisas que eu mais gostei também foi da trilha sonora. Eu estava te perguntando ali logo depois da sessão, né? Se tem compositor de Londrina ou música de Londrina, ou é tudo que você pegou no cancioneiro brasileiro que você curte, assim? Sobre a trilha, né? Já estava bem claro para mim. Eu sou muito fã de música caipira, eu toco viola e tal, não sei o quê. E eu, assim, sempre quando eu vou fazer um filme, eu acho que eu me proponho alguns desafios, assim, né? Tipo, esse, por exemplo, falei, não, eu quero fazer uma comédia, sabe? Tá, como é que faz isso, né? E aí, esse também tinha essa ideia, falei, não, esse filme todo vai ser música caipira, sabe? Então eu comecei a pesquisar, sabe? Algumas coisas de coisas que eu já conhecia, né? E são todas músicas já que existem, já estão gravadas, muitas músicas dos anos 60, 70, e tem uma música que é do João Paulo Amaral, que eu considero o violeiro mais foda do Brasil, assim, que ele é jovem, assim, deve ter uns 35 anos, mas ninguém é de Londrina, ele é do interior de São Paulo, não sei exatamente que cidade. É aquela música instrumental? É aquela que é quando ele está se trocando. É uma música bem complicada, assim. Então, foi nessa pegada, assim. E, tipo, a música final do filme lá é uma música que estava na minha cabeça já há anos e anos e anos, sabe? Eu já sabia que eu ia terminar o filme com ela, sabe? Então... E é isso. São, basicamente, duplas caipiras aí, bem famosas, assim. Bom, alguém tem mais uma pergunta? Senão a gente vai finalizar, né? Agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde que celebrou o cinema londrinense. Quero agradecer a presença dos 4 diretores também, né? Que foram generosos aqui na conversa também. Agradecer a vocês e é isso. Continuem prestigiando o cinema londrinense e até a próxima sessão Quinopus. Valeu. Valeu, gente.